E o que a gente vai falar hoje é sobre um assunto que a gente sempre comenta entre nós três, né? Que é as características de ser um coelho e de ser uma tartaruga, né? E eu anotei algumas coisas aqui pra gente fazendo um bate-papo, tá bom? Legal. Na verdade, essa é uma característica que muita gente está se enquadrando, só que ninguém sabe o que fazer e e agora? O que eu faço com isso? Mesmo que eu saiba quem eu sou, o que eu faço com isso? Então a gente veio aqui também que ver que posição que você encaixa para tirar suas dúvidas quanto a isso. E porque também a gente começou a perceber, né, que as pessoas têm essas dificuldades, elas, como você falou, elas identificam, mas elas não sabem como que melhorar os pontos cegos, né? E foi um dos nossos problemas, né? Entender que não tem uma coisa melhor que a outra, né? Os dois têm Sim. suas virtudes e as suas limitações. Então, bora identificar e trabalhar com o que a gente tem na mão de cada uma das duas. Isso aí. E a partir também da questão que a gente começou a identificar com a gente mesmo, né? Então, quando a gente viu as nossas dificuldades, a gente começou a ter os desafios e superando eles, a gente decidiu compartilhar. E aí a primeira coisa que eu anotei aqui foi o que é ser um coelho e o que é ser uma tartaruga, né? E eu acredito que é uma característica muito fácil de enxergar logo de cara, porque existem algumas características muito visíveis, né? Normalmente o coelho ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele não tem processos, ele é super animado, ele é super empolgado e quer fazer tudo e acha que vai dar tudo certo, compra tudo que vem na frente para agregar os conhecimentos, né, de cursos, essas coisas. E já a tartaruga, ela é mais receosa, ela quer estudar primeiro, ela quer entender todos os processos, ela quer ser o melhor em cada etapa, ela dedica um tempo só estudando realmente se vai valer a pena ele comprar aquele produto, se, de certa forma, ela é mais cautelosa, né? Então, eu acho que essa é a primeira característica que você vê, assim, visível entre um e o outro. O coelho eu acho que é o grande sonhador, né? O coelho é sempre sonhador, ele é um ambicioso, ele coloca os planos lá em cima, ele imagina, ele alucina as coisas sempre no 80, sempre a melhor coisa do mundo. E quando chega a hora de fazer o vamos ver, não tem aquela consistência muito grande. Então, para É, mim, o, esse é o grande diferencial do coelho. É é o cara o que animadão, mas quando chega, não fica perdido na execução. É o cara que visa lá no futuro, né? Tá tudo totalmente lá no futuro e não tem os processos para chegar lá. É como se ele imaginasse lá e vivesse lá. Então, se ele almeja, por exemplo, o famoso 6 em 7, ele já está lá. Ele já está imaginando lá e ele quer essa resposta o quanto antes, ele quer esse resultado o quanto antes, mas ele se perde na escada para chegar até lá, nos processos. Ele não sabe que tem um processo para chegar. Às vezes até sabe, mas ele quer colocar isso na mão de outra pessoa porque ele está tão ocupado vislumbrando aquele lugar, né, que ele acaba que Ele não enxerga o próximo não passo, né? enxerga o próximo passo. Então eu até fiz algumas anotações que que ele deixa de fazer o que ele tem que fazer e agrega para fazer em última hora, porque ele não consegue cumprir os processos, então ele espera tudo acontecer primeiro para quando ele vê que os passos que está dando não vão chegar até lá e o tempo limite está acabando, aí no final de tudo ele tenta fazer tudo de uma vez. E aí acaba não fazendo nada e acaba se frustrando. E aí essa frustração acaba fazendo com que ele mude de nicho, procure uma outra possibilidade, um outro ramo, e aí faz com que essa pessoa, então, se sinta frustrada em todos os nichos, podendo achar uma qualidade em algum outro, a partir do momento que ele tem uma dificuldade no que ele está agora. Então, se ele está no ramo de, sei lá, de saúde agora, ele se frustrou com isso. Se aparecer um ramo de costura e fala que o Brasil está sendo um mercado excelente do ramo de costura, ele, nossa, ele está melhor do que o ramo da saúde, sendo que ele já teve esse primeiro amor com o da saúde também, e acaba que mudando de nicho, mudando muito rápido, sem dar o tempo da maturidade daquilo acontecer. Então, com ele é esse. Ele é impaciente, né? Ele não tem na verdade, eu acredito que isso tudo que você falou resume realmente o que é um coelho, né?
a gente consegue notar, assim, indo nos eventos, a gente consegue perceber claramente, assim, né, a pessoa que é o coelho e a pessoa que é a tartaruga. O coelho, como você disse, ele tá ali porque é a tendência do mercado. Então, se talvez a tendência do mercado amanhã não seja mais essa, teoricamente, tendência do mercado, né? Ele desista daquele projeto e amanhã o outro projeto é o mais maravilhoso do mundo. E a gente fala isso com propriedade, né? Porque acredito que nós três aqui, pelo menos eu, a grande 99% da minha característica é ser coelho. E Total. só que alguns processos, de certa forma, no meu caso, eles foram necessários ser executados, que eu acho que a nossa maior dificuldade é deixar de pensar o coelho, né, e começar... Opa, a nossa maior dificuldade é começar, deixar de pensar e planejar e sonhar e começar a executar o passo a passo mesmo. Então, eu acredito que essa seja a característica, assim, a execução é a característica que o coelho mais tem dificuldade de fazer. E menos planejamento, menos sonho, sabe? Então, eu acredito que essa seja a maior dificuldade que ele tenha. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu acho que é isso aí, cara. E aí junta tudo com isso aí, porque quando ele acha as coisas para fazer, e ó, gente, a gente está falando com uma certa propriedade, porque realmente nós somos assim. Então, eu tenho muita facilidade em falar em relação ao que é um coelho, porque eu sou assim. A gente sabe algumas coisas, na verdade a gente sabe o que é uma tartaruga, porque é o contrário do que nós somos. Mas o coelho é muito fácil falar. Então, por exemplo, eu conversei com coelhos nesse último evento que a gente foi, e que realmente são pessoas que, idênticas a nós, e falam, cara, vamos dar a mão, porque pessoas que, por exemplo, compram trocentos cursos porque pensa que não é capaz de fazer aquilo, então não. Quanto mais cursos eu tenho, melhor para aquilo que eu vou executar. Só que como ele não tem execução, ele acaba comprando tudo quanto é tipo de curso, né? Como diz o Daniel aí, fica um obeso intelectual e Ele não busca executa nada. segurança em cursos, né? Não na prática. Esse é o grande problema do coelho. Ele acha que de tanto fazer curso ele vai aprender por osmose a fazer as coisas, mas nunca vai ter a segurança suficiente porque não põe em prática, porque acha que as coisas vão acontecer. É cavalo de partida. Coelho é cavalo de partida. Isso aí. Exato. Se tiver que correr a maratona, lascou. Tem que vencer. O coelho tem que vencer nos 100 primeiros metros. Senão, putz, 200 metros já cansei. Aí eu não sei se eu vou ter pique para concluir. E se você coloca um coelho na sua frente para conversar sobre teoria, é o cara que sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo que você está falando, sabe de tudo que vai acontecer, só ele que não executa aquilo mesmo. Então, essa obesidade intelectual. E tem muitas vezes que os cursos que ele compra, ele nem assiste. Então, se você estiver se identificando aí, você é um coelho, tá? Às vezes tem tanto curso que, cara, você começou a assistir um pouco de cada um, mas você nem terminou. Você terminou um ou outro ali, que é o mais importante para você tá fazendo o que você está fazendo agora. Mas a grande chance é que você compra vários aí que você nem assiste. E eu acredito que vou falar um pouquinho da tartaruga agora e a gente consegue depois, de repente, começar a colocar umas soluções que a gente, né, implementou na nossa agência para poder começar a tirar essas dificuldades do meio do caminho e começar realmente a fazer, né? E sobre as tartarugas, eu acredito que mas não posso falar com tanta propriedade, mas pelo que a gente vê, né? O maior desafio é não ficar só no estudo, ficar só na teoria, porque também, da mesma forma que o coelho procura segurança em vários cursos, a tartaruga procura a segurança na qualidade do conhecimento. Ela não é aquela feita melhor que perfeito, entendeu? Ela tem que estar perfeito, ter entendido 100% do processo, para daí começar a dar o primeiro passo. E aí eu acredito também que a tartaruga ela perde esse time, né? Ela perde esse momento até mesmo do sonho, que é a que dá a gasolina no começo para você começar a ter o resultado, né? Então ela fica tanto na teoria que também, de certa forma, ela para, né? Então eu acredito que esse seja um dos desafios. A gente está falando de lançamento, né? Que faz correlação com foguete e tal. A tartaruga, ela precisa ter o estímulo, a combustão inicial para o foguete sair do chão, sabe? Às vezes o foguete está montado de forma perfeita, está tudo muito perfeito, só que está faltando aquela combustão para, sabe, para dar o punch, assim, para iniciar e realmente levantar voo. Então,
a tartaruga fica bastante tempo ali na base, sabe? Nos fundamentos, olhando tudo, olhando tudo. Falta a faísca. Eu acho interessantíssimo o movimento da tartaruga, porque é uma pessoa que é muito cautelosa, diferente da gente, que quando ela começa também, quando ela tem esse start que o Dani está falando, ela não para. E isso é É, muito legal, porque ela vai aos pouquinhos ali, realmente é um passo atrás do outro, e ela não para. Por mais que seja muito menor o trabalho, como é que eu posso dizer, a evolução de trabalho do que um coelho, o coelho faz tudo de uma vez e parou. A é, tartaruga, pelo menos, né, ela faz pouquinho, pouquinho, mas ela vai fazendo e ela não para. E ela chega nos resultados gigantescos, assim como o coelho, quando se encontra no caminho do passo a passo, também faz. Só que o coelho tende a fazer mais rápido, porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas a tartaruga, eu acho admirável esse passo, porque eu nunca entendi isso. Então, para mim, é muito doido, né, É. essa coisa de como que eles conseguem fazer isso. Como Na que é verdade, isso, é um né? passo Pra de gente... qualidade, né? Ela não dá um tiro no Exato, escuro, né? Então, eu exatamente. acredito que a dificuldade mesmo da tartaruga seja essa combustão inicial, porque é o que move o coelho, né? Esse sonho, é. esse tiro de largada aí, né? Então, eu acredito que seja uma das dificuldades. E a gente chegou nessas conclusões, né? Obviamente, participando dos eventos, ouvindo muitas coisas dentro do próprio evento sobre isso, e foi uma coisa que a gente começou a pensar, né? Porque os eventos são enormes, com centenas de pessoas, milhares de pessoas ali, né? 8.000 pessoas no último evento que a gente foi, e menos de 10% das pessoas tinham resultado. Então, ali dentro, mesmo tendo muitos coelhos, eu acho que até a maioria, né? E algumas tartarugas, por que que... Cadê os outros 98, Hum. 92% que não estavam lá, sabe? Tendo resultado efetivamente. Já tomaram o primeiro passo, tiveram a coragem, né, a iniciativa, ambos os lados, e não conseguiram tirar as coisas do papel. E por quê? Né? E aí a gente começou, né, a refletir na nossa vida, e quando a gente se deparou com, no nosso caso, com a questão de realmente colocar as coisas em prática. E para isso a gente teve que olhar para a gente, olhar para ver o que a gente errava, o porquê que, no nosso caso, o coelho ele tem essa dificuldade de executar, como que a gente pode melhorar isso. Então, identificar essa característica, tanto nossa, quanto até mesmo da maioria das pessoas, deu esse start, né? Poxa, por que algumas pessoas têm resultado, outras não, independente se ela é coelho ou se ela é tartaruga. Onde Por estão quê? as virtudes de cada um, né? E onde está o ponto cego, É, né, de cada exatamente. um? Que a facilidade para quem trabalha junto, como é o nosso caso, é da gente conseguir enxergar algumas coisas que o outro não está vendo no momento, né? Então, nem todo mundo tem esse benefício de ter pessoas trabalhando junto. Então, a gente conseguir olhar e falar, é meio que olhar de fora, assim, né? Olhar e falar, eu estou com dificuldade de fazer exatamente isso aqui. O que eu posso fazer para melhorar, né? Vocês querem falar alguma coisa? Não, é exatamente isso. É achar as virtudes de cada um. Eu, como coelho, eu admiro demais alguns processos da tartaruga que eu não tenho. Então, o que que a tartaruga me completa para eu ser um coelho mais eficaz, sabe? Então, Isso é aí. realmente traçar esses paralelos e encontrar o que falta e implementar isso na minha vida, no dia a dia. Então, É, é encontrar o imediatismo certo. Eu, como coelho, sou extremamente imediatista, o que está errado. Eu sim. não posso ser extremamente imediatista, eu preciso ter um equilíbrio no imediatismo. E o tartaruga precisa, de repente, aumentar um pouco o imediatismo dele, o senso de urgência dele. Então, é Senso de encontrar urgência. nesse meio termo. Eu acredito E o que... que Pode falar, então. Não, o que eu acho mais interessante nesse tudo, nesse processo, é que a gente conseguiu desenvolver uma parada, um método, onde a gente pudesse pegar algumas características da tartaruga, mas não copiando a característica com a personalidade dela.
pegando lá e trazendo para uma realidade de coelho, onde é mais agressivo, onde chega junto, porém com processos, né? Então, é isso que eu queria falar. Tem como espelhar muita coisa, porém trazendo para a nossa essência, a essência que é mais agressiva, com resultado imediato ali, mais rápido e tudo mais, sem ferir, tudo com muito cuidado, né? Tudo muito otimizado para não correr esse risco que a gente já tinha antes de ter processo, né? E eu Eu como acredito coelho, que... Pode falar, Dani. eu como coelho, o que eu mais admiro na tartaruga, além da constante evolução, porque nunca para, né? Tá sempre caminhando, mesmo que um pouco mais lento, mas tá sempre andando. O que me admira na tartaruga, até fazendo a analogia com o próprio animal, é a casca dura que ele tem, sabe? Eu, como coelho, me frustro muito rápido. Se eu não tenho aquele resultado que eu sonhei, que eu alucinei, eu já me frustro. Eu não tenho essa casca dura que o tartaruga tem. O Boa. tartaruga, ele tá andando, ele tá tomando, de repente ele toma porrada, ele se frustra, ele achou que ia fazer o 6 em 7, fez 5.000, beleza, próximo, tá andando. O coelho tá alucinando 100.000, faz 5.000, cara, ele se mata. É o pior resultado do mundo. E não é assim, né, cara? O que você aprendeu nesse faturamento de 5.000 que você pode fazer pro outro? Ou fez 130 mil e também está se matando. Exatamente, cara. Quantas vezes a gente já se pegou frustrado? Ah, não foi. Pô, baita resultado, baita arroz sensacional. Mas não foi o que eu alucinei. E é engraçado que uma característica que eu consigo identificar nos dois, que eu acredito que é uma fusão e que percebendo até mesmo nas consultorias, né? Que a pessoa, ela é coelho ou tartaruga, ela começa a procurar coisas para não fazer, justificativas para não dar o próximo passo. Então, no caso do coelho, é porque ele está olhando tudo ao mesmo tempo, ele já está olhando, ele nem gravou um conteúdo raiz e já está olhando como é que ele vai emitir a nota fiscal do produto que ele nem sabe qual é, né? É mais ou menos por aí. Nossa, como que eu vou interagir nas redes sociais? Cara, você não fez nem que redes sociais, né? E aí tem aquele coelho mais doido ainda, que vai lá e contrata um funcionário para responder as mensagens das redes sociais que ele nem tem ainda, né? Então, o coelho normalmente ele acha que a solução às vezes está... Isso o Daniel sempre fala. No caso de lançamento, dinheiro não acelera o processo, né? Então, não é contratar, não é terceirizar, não é... cara, é execução mesmo, né? Você, tanto isso para a tartaruga é muito mais cauteloso em relação a isso, mas no sentido de tirar essas borboletas, né, que a gente fala, borboletas mentais da frente, colocando coisas que não são reais naquele momento, que você não tem que fazer naquele momento, para justificar a não execução, sabe? Ou para justificar a demora na execução. Então, o coelho não executa, ele só sonha a maioria das ações, e ele acha coisas para não... então, porque para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter aquilo. Então, eu preciso pintar a parede do meu quarto para fazer um vídeo. E não é isso. Você não precisa pintar a parede do seu quarto para fazer um vídeo. Então, para de achar essas justificativas, né? E a tartaruga, de repente, ela Você quer... não precisa contratar uma agência de publicidade para fazer o seu logotipo para você fazer seu primeiro raiz. Exato, porque o coelho, ele fica achando essas coisas, que ele quer ser nossa, quer começar daquele jeito perfeito e não tem, né? E o tartaruga também quer, só que ele quer dentro da cabeça dele. Ele quer o aprendizado dele, ele quer ser o Érico Rocha para começar fazendo semente. E o Érico Rocha começou sem ser o Érico Rocha, né? Então... E nem, na verdade, assim, só reiterando o que a Kel falou, o dinheiro acelera muito sim o processo, só que não existe a possibilidade dele acelerar se você não tiver execução. Sim, porque o primeiro passo não é nem o dinheiro, né? Porque, por exemplo, o dinheiro com certeza, não inicia o negócio. Ele totalmente, ele escala o negócio quando estiver rodando. Então não adianta você comprar... Desculpa, pode falar, Dani, pode concluir. Não, é isso aí. Você não tem como contratar um funcionário se não tiver nem um suporte, por exemplo. Não tem quem fale no suporte. É isso que ela está querendo dizer. Mas, por exemplo, se tu colocar lá R$ 1.000 por vídeo de distribuição, vai render, vai fazer tudo isso. Mas para você render, você precisa fazer esses vídeos, por exemplo. Então, você tem que executar. O dinheiro ele vai facilitar essa parada, mas a execução nisso tudo é tudo. E não adianta pular, colocar o carro na frente dos bois, como se diz.
de fazer primeiro contratações e gastar dinheiro que não vai te fazer efeito nenhum agora, pensando que ele pode comprar um 6 em 7. Quando tiver uma base totalmente preparada, realmente vai chegar uma hora que você vai ter esse resultado financeiro legal, sem precisar investir tanta coisa. Agora, colocar o carro na frente dos bois, querendo comprar coisas à frente do tempo de cada uma delas, tempo de maturação, né, de cada uma delas, aí já é uma besteira que você vai perder dinheiro. Não, e uma coisa que, cara, me fez estalar assim, os dedos e falar, meu, e não, vocês são prova disso, né? A gente trabalha junto. Assistindo um vídeo do Érico, ele falando sobre custo de oportunidade. O que vai acontecer caso eu não faça isso? Né? Então, tipo assim, quais serão as consequências se eu não mudar essa minha visão, essa minha atitude, essa minha, enfim, agora, né? E como o Coelho, não sei vocês, mas quer dizer, eu sei vocês, mas compartilhem depois. Mas como o Coelho, eu vinha vindo numa cadência muito frustrada, porque eu sempre fui uma pessoa que sonhei alto, eu sempre fui uma pessoa super otimista, muito sonhadora mesmo, e acreditando nos meus sonhos, enfim, empreendedora, né? Aquela empreendedora raiz. Né? E eu acabei virando uma pessoa que começa alguma coisa e não tem um resultado. Começa outra coisa fantástica que vai mudar a minha vida e não tem um resultado. E isso começou a me incomodar demais. Não só internamente, como no ambiente que eu vivo, né? Então eu era aquela... nunca ninguém me falou isso, mas eu sei, poxa, por que no meu caso ela não arruma emprego, ela sempre tá tentando as coisas aí, batendo na cabeça e nunca dá em nada. Então, quando a gente começou a fazer os lançamentos, eu falei, cara, tá aqui. Talvez essa seja a minha última oportunidade de realmente fazer acontecer. Então, esse foi o start que eu falei, tá, e o que eu não fiz as outras vezes que eu tenho que fazer agora? Sabe, qual que é o meu ponto cego aqui? Agora já tenho muito mais maturidade, mais conhecimento. O que está sendo o nosso ponto cego que pode prejudicar e realmente ir por água abaixo, sabe? E você quer falar qual é esse ponto cego? Eu sei qual é esse ponto Pode cego, falar, hein? vai. É processo, cara. Isso. O ponto cego é processo. É saber a estrada. A gente vai que nem os cachorro louco, sabe? Achando que a gente vai encontrar. Cara, a gente tem que traçar a trilha, tem que fazer planejamento, tem que ter o mapa. E a gente fazer a conta reversa, né, Kel? Sim. Eu É queria olhar até... para trás. Depois a gente pode gravar um vídeo, eu posso até fazer um vídeo compartilhando com vocês como é que a gente faz, né, essa conta reversa. Isso foi uma técnica, uma ferramenta que a gente começou a utilizar. É super besta, né, super simples, mas que mudou completamente a nossa forma de execução, porque até a clareza do negócio para o Coelho é difícil. O Coelho, ele tá olhando onde que ele vai comprar a casa dele em Bahamas quando ele fizer 2 milhões. Ele não tá pensando no que ele tem que fazer amanhã, entendeu? Tipo, na hora que ele acordar. Isso que eu ia falar, porque assim, igual o Dani falou de mapa. Até com mapa, às vezes a gente não consegue fazer um negócio acontecer, né? Então, porque essa parada toda de método é tipo uma academia, onde você começa ali, o corpo dói no começo, é um negócio ruim de fazer. Não é fácil para quem é o Coelho, não. Só que depois a gente foi vendo isso, né? Que no processo ocorrem mudanças pessoais maravilhosas. Sim. Onde você se prova ali todo momento que você tá uma pessoa melhor, você tá melhorando. E a sensação é maravilhosa, né? Nossa, de você conseguir executar e terminar seu dia e falar assim, cara, hoje meu dia realmente foi muito produtivo. Eu fiz o que eu tinha que fazer e até um pouco mais, sabe? Então... E aqui, no caso, a Raquel, que é a nossa gestora desses processos, né, na empresa, ela fez com que a gente pudesse mudar o ponto de vista, eu particularmente, assim, muito como pessoa em relação a isso, porque ela pega o mapa e destrincha os pontos até chegar no próximo ponto do mapa, destrincha até chegar ao próximo ponto, e é isso que mudou o jogo todo. É isso que mudou a forma de organização, principalmente, a forma de execução, porque isso é o passo a passo para você executar, e a execução passar a ser uma coisa muito mais fácil do que a gente pensou. Porque, na verdade, ela tá simples, né? Ela só não estava clara. Então,
Exato, mas assim, quando você fala de fazer um vídeo pequeno, um vídeo Nutella, cara, o que eu vou falar? Não sei o quê. Quando você tem processos, um passo atrás do outro ali, nossa, é isso? É isso, é isso. E eu acredito que esses processos, eles são... É tipo assim, na verdade, eu acredito que sem eles, o coelho, ele não consegue... Cara, é horrível falar isso, mas não vai pra frente, né? E fazer esses processos é importantíssimo. E no caso do tartaruga, ele é o excesso de processo. Ele chega até a ser o cara que também não sai, tipo assim, ele não dá uma ousadiazinha, assim, ele não, né? E eu acredito que pro tartaruga, ele tem que olhar sempre pro fundamento, que é o que o Érico bate muito, né, no caso de lançamentos. Então, o fundamento tá aqui. Se você estiver navegando dentro do fundamento, cara, vai para cima. Sabe? Coloca uma meta agressiva, não coloca um dia, esse ano não é data. Semana que vem não é data. Quando da semana que vem? Que horário da semana que vem? E qual o resultado que você vai querer ter? Não adianta falar assim, eu vou fazer o 6 em 7 esse ano. Você não tem 12 meses. Né? Então, pro tartaruga, eu acredito que ele tem que ter uma ousadia de metas. Eu acredito que isso pode mover ele e ir atrás daquilo, entendeu? Se a sua meta é fazer o 6 em 7 em 10 lançamentos, por que não em 5? E aí você vai ter que colocar o processo em 2x ali para você, né? Exatamente isso. Exatamente, tem como, né? E tem como. E a gente faz isso sempre. Nossas metas são ousadas e a gente dobra a coisa para acontecer. E dá para fazer olha, isso. Quando tem processo, tem como. Porque, assim, como que você vai dobrar alguma coisa sem processos, né? Vamos falar sem processos. Como você vai dobrar alguma coisa sem mensurar aquilo onde você vai chegar? Não tem como. Eu vou dobrar a velocidade que eu vou chegar no 6 em 7. Tá, mas você não sabe nem como fazer. Você sabe lá, tem uma vaga sensação de que sabe como fazer a parada acontecer. Só que quando você tem processo, você sabe o passo a passo até chegar lá. Então você sabe dobrar a coisa toda, você sabe triplicar o que você está fazendo para chegar lá. Sem processo você não consegue. Vai virar um discurso de algum ex-presidente. Vamos dobrar a meta. Quando chegar na meta, vamos dobrar a meta. E aí vira falso começo, cara, porque acho que é do coelho, né? É da característica do coelho ser um tanto ansioso, acaba se afobando com as coisas, sabe? Então você sabe, eu quero ir para Europa. Só que eu esqueço que para ir para Europa, eu tenho que de repente no poupa-tempo, tirar meu documento, ver se está em ordem, tirar visto, pegar o passaporte. Cara, isso é processo, sabe? É eu saber o que eu tenho que fazer até chegar na Europa. Uma coisa eu já estou imaginando eu na Torre Eiffel. Para chegar lá, eu tenho vários milhares de passinhos para chegar lá. Então, esse que é o legal. Quando você começa a ter processos, você vai substituindo a afobação e a ansiedade. Quantas vezes eu ia dormir com crise de ansiedade? Cara, o que eu tenho que fazer mesmo? Pô, as borboletas mentais, né, cara? Agora não, agora eu troquei a ansiedade e a afobação por realização diária, sabe? Todo dia eu sei o passo que eu tenho que dar, porque eu tenho uma gestora que me mostrou o passo a passo, que me colocou o processo na minha vida. Então, agora, de vez a crise de ansiedade e afobação, cara, é lindo. É uma todo sensação dia eu muito tenho uma boa, realização. Né? E o senso de realização e produção, putz, isso faz coelho, total então, diferença para que absurdo, o coelho tenha a continuidade das coisas. É isso aí, nossa, é real, bem isso mesmo. E depois até, como eu falei, eu posso fazer um videozinho, né, explicando como que ferramenta simples, gente, tem ferramenta gratuita na internet. E eu vou explicar como que eu faço essa linha de raciocínio, né, do inverso e do avesso, como o Heitor comentou. Mostro a ferramenta também, não tem problema, é super simples, dá para adaptar cada um na sua rotina, no seu time. E para tartaruga, cara, usa isso que a gente não tem a seu favor, sabe? Os processos de vocês são maravilhosos, invejáveis pra gente, a gente morre de vontade de ser igual a vocês. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que precisa dessa gasolina, sabe? Desse senso de urgência, dessa pressa, porque, de verdade, a realização de um 6 em 7, de múltiplos 6 em 7, de resultado não só financeiro, mas essa coisa gostosa de você ter resultado é impagável, sabe? Então, o benefício maior, eu acho que é a realização pessoal e, como consequência, é o resultado financeiro e profissional, né? Com certeza, com certeza.
Eu acredito que o resultado fora do padrão ele tá aí para todo mundo. Só que nem todo mundo enxerga o ponto cego, né? E a gente está aqui porque a gente enxerga os nossos próprios pontos cegos, então vamos começar a mostrar para vocês e trazer de alguma forma uma solução para que você destrave o seu lançamento, né? Ok, deixa eu perguntar uma coisa polêmica agora, que eu quero ver o ponto de vista seu e do Dani. Você acredita que todo mundo pode chegar no 6 em 7? Eu acredito. Só que eu acredito que não é certeza. todo mundo que vai estar com a mente pronta para isso. E eu digo porque a pessoa tem o recurso, mas ela não está disposta ou não consegue enxergar ainda quais são os pontos cegos dela, porque todo mundo é igual, a mente do ser humano é igual, né? Mas é muito mais de autoconhecimento do que de recurso e técnica e treinamento de outras pessoas. O treinamento está ali para todo mundo, é o mesmo. É o mesmo fórmula de Exato. lançamento, é o mesmo computador, é o mesmo celular, é o mesmo tudo. Aí vai mais o autoconhecimento e saber, cara, nós estamos errando nisso. E o que eu vou fazer hoje? Né? E um padrão de pensamento que eu tenho é, para eu ter um ano perfeito, é ao contrário. Eu tenho que ter um mês perfeito, para eu ter um mês perfeito, eu tenho que ter uma semana perfeita. Para eu ter uma semana perfeita, eu tenho que ter um dia perfeito. Para eu ter um dia perfeito, eu tenho que ter a hora perfeita. E para eu ter a hora perfeita, eu tenho que ter um processo. Então, eu Isso aí. preciso ter todos os meus passos ali me indicando para qual direção que eu quero. Perfeito. Só avisando para quem não sabe o que é 6 em 7, é 6 dígitos de faturamento, ou seja, acima de 100 mil reais em 7 dias. Você acha que todo mundo vai chegar? Não é que pode, mas você acha que poder todo mundo pode, na minha cabeça, mas sim, você acha que todo mundo vai chegar no 6 em 7? O que você pensa sobre isso? Eu acho que não, mas isso não é culpa do processo, isso não é culpa do mapa, né? Isso é culpa da pessoa. Eu te pergunto, todo mundo vai ser médico? Todo mundo pode ser médico? Eu acho que pode. Vai ter algumas pessoas com mais facilidade e outras que não, mas se você tiver a paixão e a vocação e eu quero ser médico, eu tenho certeza que você vai ser médico. E que você pode ter total capacidade para se tornar médico. Mesma Minha, coisa para o 6 e 7. Muita gente acha legal. Eu acho legal ser médico, mas eu não sou médico. Então eu não tenho a paixão necessária para ser médico. Então eu enxergo assim, o 6 em 7, todo mundo pode fazer o 6 em 7. O que vai determinar você fazer o 6 em 7 não é a sua vontade de fazer o 6 em 7, a sua vontade de enfrentar os desafios, como você vai lidar com as frustrações, porque elas vão aparecer, porque é o jogo do incerto. Uma coisa é certa, se você seguir e se você tiver constância, eu acredito piamente que você chega lá. Agora você tem que ter a disciplina de ficar recebendo porrada e analisar e falar onde eu posso melhorar, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso melhorar. E o 6 em 7 pode vir nos próximos 6 meses, ou pode vir nos próximos 5 anos, ou pode vir depois de 8 anos, como um cara que é médico tem que ter. Tem que fazer a residência e tal, o cara só vai ser médico depois de uns 8 anos. Então, cara, o 6 em 7 vem, mas vai depender da sua disciplina e da sua paixão para alcançar. E porque além dos desafios convencionais de qualquer empreendedorismo, né, de qualquer negócio, eu acredito que a sua maior luta, o seu maior vilão na história é você mesmo, né? Porque como você falou, Dani, o processo está ali, né? O treinamento está ali. Agora, se você vai decidir se você vai conseguir fazer ou não, tá muito mais aqui na sua preparação e aceitação de, cara, essa é a minha dificuldade, eu sou um coelho, eu sou uma tartaruga. Então, como eu sou isso, eu tenho que lutar contra mim mesmo todos os dias para eu não entrar de novo nesse ponto cego, né? Esse autoconhecimento, ele traz controle, um pouco mais de controle da situação, para que durante esse processo você fale assim, opa, eu tô me desviando de novo, eu tô com o olho para outra coisa, deixa eu voltar aqui pro processo, no caso do coelho. Opa, eu tô indo muito devagar de novo, eu tô só procurando conhecimento, muita segurança em fazer o processo e não tô conseguindo colocar uma meta mais agressiva. Então, peraí, deixa eu voltar aqui para o meu, né? Então, eu acredito que seja isso. Daquelas 8.000 pessoas que estavam dentro do evento, todas elas tiveram um sonho um dia de fazer um 6 e 7. E por que 6% estavam lá em cima do palco? Né? Porque realmente é enxergar não só as dificuldades do processo de ferramenta, de tráfego, é copy, é muito mais que isso.
Eu acho que o maior vilão de todos aqui é a nossa preparação mental mesmo. Total. Porque alguma coisa do processo vai ser um grandíssimo desafio para você. Por exemplo, para mim, ferramentas era uma coisa extremamente desafiadora. Como é que eu faço, como é que eu linko essa página naquela do e-mail marketing? Cara, mas eu tinha facilidade para outras coisas. Então, todo mundo vai ter facilidade para uma coisa e vai ter um desafio na outra. É que nem escola. Eu era excelente em português. Era péssimo em matemática. Mas para passar de ano, eu tinha que me capacitar em matemática. Eu tinha... Então, eu gastava energia estudando matemática para conseguir passar de ano. Porque o que eu tinha facilidade, eu conseguia fazer de direito. Mas eu gastava energia com outra coisa. Mesma coisa aqui, meu. Se você tem dificuldade, cara, né, é grego para mim, eu não entendo como é que eu distribuo o conteúdo, o tráfego, não dá, não dá, não dá. Cara, existem N cursos, N outras coisas que você pode pesquisar, conteúdos de graça, cara. A gente vive nessa era digital. A gente aprende que a gente tem que dar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Tá todo mundo fazendo isso, cara. Você quer aprender de marketing, você quer aprender de tráfego? Vai buscar as pessoas, eles estão falando de graça de tráfego, sabe? E depois se capacita, compra, estuda. Mas isso, se for comprar alguma coisa, compra, para e aplica. Não compra um, depois outro, depois outro. Estuda, vê, aplica, aplica, aplica. É E aí, aquilo. Acho que você... A aquilo que era ferramenta tá grego, aí, cara, né? exatamente. Mas Uma aqui hora que... você aprende a falar inglês. Quando você tem o primeiro contato, você, o que ele está falando? Mas, cara, de tanto você ouvir, você sabe falar inglês. Se você Ah, você nunca tá entrou numa falando... escola em inglês, você sabe falar, oi, meu nome é tal, em inglês. né? De tanto que você ouviu no mundo, entrou no seu radar. O que você tá falando é fundamental, porque a maior dificuldade hoje das pessoas é mergulhar naquilo que tem maior dificuldade. E ninguém quer porque é uma ferida que você vai estar mexendo ali, né? Ninguém quer fazer aquilo porque você entra numa área de desconforto gigantesca, você tem que lidar com os bichos, né? Dos seus medos. O medo de falhar é muito grande, é por isso que esse maior medo existe. É o medo de fracassar. Só que, ferramentas, é mexendo que vai aprender. Fiquei uma semana no meu Xing para aprender a mexer. Hoje a gente nem usa mais ele, mas eu fiquei porque eu não sabia nada daquilo. Hoje, por exemplo, eu cuido da parte da copy, que sempre foi um bicho de sete cabeças, porque eu, assim, eu odeio escrever. Só que eu odeio escrever, mas eu acho muito louco a ideia de estar na minha cabeça, ir para o papel e a pessoa gravar aquilo que estava aqui. Eu acho fantástico isso. Eu só não gosto da parte da escrita. Mas eu amo a parte de tirar minha ideia daqui e colocar lá. Olha que louco. Então, assim, é uma coisa que você tem que se despedir de todos os seus medos e enfrentar aquilo de uma forma que vai Sair da ficando mais zona de fácil. conforto, né? Exato. E vai ficando mais fácil. E logo depois que você tiver essa facilidade e tal, vai ter outras coisas que você vai se deparar que vai estar um pouco mais difícil. E aí você migra para o que tiver mais difícil. E assim funciona a evolução do ser humano e a evolução como pessoa, como lançador, como expert, porque afinal, a sua equipe, quando você crescer, a sua equipe também vai crescer. E você tem que saber cobrar todo mundo que vai fazer parte, por exemplo, da sua equipe. Então você vai ter que cobrar o pessoal do copy. Se tiver alguma coisa estratégica dentro do copy errado, você vai saber cobrar aquela pessoa de que aquelas partes estão erradas, não está condizendo com técnicas de copy. Mas você não sabe, você vai ficar à deriva na mão de uma pessoa que talvez não seja tão boa e você pensa que é tudo, né? Por ter medo de ter se aprofundado naquilo ou de não querer entrar naquele processo, naquela imersão, né? Por não querer executar, que é muito cara do coelho isso. Então, é isso aí. Eu acho que todo mundo tem que passar por coisas que tem muito medo para saber cobrar lá na frente. É o preço que tem que pagar, meu. Preço, exatamente. Acho que a grande questão não é entender o como fazer, é o porquê. Quando você entende o fundamento das coisas, você consegue aplicar de uma maneira muito de um alto nível. E um dos faixa pretas, ele falou, eu entendi o porquê do Fórmula depois da 7ª vez que eu assisti. E eu falei, cara, será, né? Eu não sei. E a gente começou a executar as tarefas semanais e refazer o Fórmula. E agora, com outra maturidade, de verdade, o jogo mudou para mim, porque eu consigo assistir e enxergar outras coisas que eu não tinha nem noção quando eu comecei. Então, sim, para você ser o cara que, mesmo que você tenha uma agência com 1000 clientes para você lançar, que, né, não é o que a gente busca, mas pode ser o sonho de um coelho, você tem que saber o processo.
até para você ter autoridade no assunto para poder saber o que tá falando. Então, cara, não adianta você querer terceirizar coisas no começo, principalmente você precisa saber o que está fazendo, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que essa frase que você falou, essa frase que você falou impactou quando você disse a primeira vez pra gente. Que não é pelo porquê, como. Não é o como, é o porquê fazer as coisas. Não é o como, é o porquê. E aí isso muda totalmente a visão do jogo, porque você muda o seu ponto de vista da execução ali. Então é exatamente isso. Bom, acho que é isso, né? Foi muito legal aqui o bate-papo. Eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu faço essa técnicazinha aí simples para poder colocar os processos e deixo os links das ferramentas que a gente usa na nossa rotina aí, beleza? Legal. Valeu, gente. Até a próxima. Fechou, gente. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Valeu. Obrigado, Dani. Beijão, valeu. Obrigado, viu, time? Obrigado. Beijo.